Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o primeiro dia útil do ano foi de posse para vários ministros do governo Lula III. E você vai saber nesta edição quais foram os pontos mais relevantes das cerimônias. Na economia, o mercado financeiro reagiu às primeiras medidas que foram adotadas pelo Ministério da Fazenda. E esta segunda-feira também foi de despedidas. Começou o velório de Bento XVI no Vaticano e aqui no Brasil, mais de 8 mil pessoas se despediram do Rei Pelé. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Quanto tempo que a gente não se encontra aqui neste podcast, né? Tô muito feliz de voltar aqui ao Panorama CBN depois de um tempinho fora. E antes de começar a contar para você todas as notícias do dia, eu preciso desejar um feliz 2023, feliz ano novo, muita saúde para você. E seguimos juntos em mais um ano aqui neste podcast com as principais notícias do Brasil e do mundo. E aqui no Brasil, ano novo, governo novo e presidente novo. E o primeiro dia útil do governo Lula III foi de muito trabalho em Brasília, ou melhor, teve várias reuniões. O presidente Lula se reuniu ao longo desta segunda-feira com 15 chefes de Estado que participaram das cerimônias de posse ontem, no domingo. Lula teve audiências, por exemplo, com o rei da Espanha, com os presidentes da Bolívia, de Guiné-Bissau e do Equador, Guilherme Lasso. Depois desses encontros, em uma rede social, Lula disse que falou ao presidente de Guiné-Bissau que o Brasil vai voltar a ter a África como uma prioridade nas relações com o mundo. Sobre a agenda com o presidente da Bolívia, Lula disse que eles conversaram sobre a cooperação entre os dois países em políticas sociais, energia e fornecimento de fertilizantes. Lula também, ao longo do dia, teve um encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. E ele disse que está bem animado com a volta do diálogo entre Portugal e o Brasil. Temos a alegria de ver o presidente eleito reatar a tradição ir a Portugal, o que significa verdadeiramente muita coisa nova no relacionamento entre Portugal e Brasil, Brasil multilateral, Brasil na cena internacional, Brasil nas organizações em que faz muita falta. Outro presidente que também comemorou a volta do diálogo com o Brasil foi o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Ele disse que a relação entre os dois países vai ser relançada com esse novo governo. O presidente argentino também confirmou que Lula vai fazer uma visita a Buenos Aires no próximo dia 23 de janeiro e vai participar da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Alberto Fernandes também mencionou a dificuldade na relação durante o governo Jair Bolsonaro e avaliou que agora Brasil e Argentina estarão no mesmo caminho. Nesse encontro, Lula também parabenizou Alberto Fernandes pelo título da seleção argentina na Copa do Mundo do Catar. Bom, além dessas reuniões, Lula adotou algumas medidas burocráticas, digamos assim, que foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, como, por exemplo, a edição de uma medida provisória que reestrutura os ministérios e os órgãos da administração federal. Como é uma medida provisória, ela tem força de lei e já começa a valer. Depois, o Congresso vai analisar essa medida para confirmar de fato essa decisão do governo Lula. E o texto dessa medida provisória confirma, por exemplo, a devolução do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para a estrutura do Ministério da Fazenda. Provavelmente esse nome COAF não é estranho para você. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras
é uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. E foi esse órgão que identificou uma suspeita de prática de rachadinha que foi realizada pelo então deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Por causa desse escândalo, já no início do governo Bolsonaro, o COAF saiu do Ministério da Fazenda, foi para o Ministério da Justiça, que na época era comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Depois que Sérgio Moro saiu do cargo, o Conselho voltou para a Economia, sob o comando do ministro Paulo Guedes, e já no fim do governo chegou à estrutura do Banco Central, onde estava até esta segunda-feira. Além dessa medida, o presidente Lula determinou hoje a revogação da privatização de 8 estatais, incluindo a privatização da Petrobras e dos Correios. Os processos começaram na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e Lula cancelou o andamento desses processos. Lula justificou a necessidade de assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público ou sobre o mercado. Além disso, também o novo governo publicou uma medida provisória que prorroga a desoneração dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis. Daqui a pouquinho eu falo mais detalhadamente sobre esse assunto. E por fim, para fechar aqui as medidas que foram tomadas já nesse primeiro dia útil de governo, o presidente Lula cancelou o decreto de 2020 do ex-presidente Jair Bolsonaro que instituía a política especial. Só para você entender melhor, esse texto previa escolas para alunos com deficiência e aulas separadas, o que na prática limitaria a convivência com outras crianças. Essa norma ela já tinha sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal justamente por causa de um questionamento sobre essa diretriz, né? Porque separar os alunos com deficiência dos alunos que não têm deficiência. E hoje, já nesse primeiro dia útil de governo, Lula cancelou essa medida que foi decretada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E em paralelo a essas reuniões de Lula, hoje foi um dia movimentado também para os novos ministros do governo. Vários deles tomaram posse oficialmente hoje, fizeram discursos durante as cerimônias especiais e apresentaram oficialmente a equipe de cada ministério. No total, o governo Lula 3 vai ter 37 ministros, com 26 homens e 11 mulheres. Infelizmente, este podcast tem apenas 30 minutos e por isso eu separei aqui para você alguns discursos dos ministros que mais chamaram a atenção no dia de hoje, porque é impossível contar para você o que os 37 ministros falaram hoje. E eu vou começar pelo primeiro que tomou posse de fato hoje, que foi o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele assumiu oficialmente o comando do ministério e prometeu reduzir o rombo nas contas públicas e apresentar uma nova âncora fiscal para o país ainda no primeiro semestre desse ano. Traduzindo aí para você, essa promessa de âncora fiscal é uma regra para limitar os gastos públicos, tipo um limite do cartão de crédito. E hoje existe o teto de gastos, né, que foi criado durante o governo de Michel Temer para controlar o orçamento, mas essa regra ela foi desrespeitada na última gestão. E para viabilizar o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 agora em janeiro, o governo Lula já começou ignorando esta regra, mas com a aprovação da PEC da transição, que viabilizou esse pagamento do benefício, o governo Lula prometeu criar um novo mecanismo para controlar os gastos públicos. E foi exatamente isso que Haddad sinalizou hoje, de que a promessa vai ser cumprida ainda na primeira metade deste ano. Só que eu chamo a sua atenção para uma contradição na fala de Haddad, porque ele nem assumiu direito o cargo e já perdeu a primeira queda de braço interna no novo governo. Por que isso está acontecendo? Porque o presidente Lula prorrogou a desoneração dos impostos sobre os combustíveis, ou seja, uma medida que deixa o preço mais barato para os consumidores. E na prática, isso significa que os impostos federais sobre os preços do diesel e do gás de cozinha foi zerado até dezembro de 2023.
Já em relação à gasolina e ao álcool, a prorrogação da desoneração vale por 60 dias até o final de fevereiro. E eu lembro você que essa medida, ela foi criada no passado, aos 45 do segundo tempo, pelo governo de Jair Bolsonaro, que tentava ganhar a eleição. E com essa medida, automaticamente, os preços dos combustíveis ficaram mais baratos. Só que essa medida ela valia até o dia 31 de dezembro. E hoje, como eu contei para você, Lula autorizou a prorrogação dessa medida. E eu falei que Haddad perdeu a primeira queda de braço porque, inicialmente, o ministro da Fazenda disse que era contra essa proposta, mas o novo governo entrou e já autorizou a continuidade desse plano por meio de uma medida provisória que já começou a valer e depois vai ser confirmada ou não pelo Congresso. Sobre esse assunto, o ministro da Fazenda disse que a decisão de prorrogar a desoneração foi do presidente Lula. E Haddad disse que agora vai esperar a nova diretoria da Petrobras assumir para tomar uma decisão definitiva sobre esse caso. O que eu falei é que o presidente ia decidir isso, pediu a suspensão da medida para que ele tomasse a decisão. E a decisão dele foi que, enquanto a nova diretoria da Petrobras não tomar posse, ele quer tomar essa decisão quando a diretoria tomar posse. O presidente pediu isso, porque ele quer discutir isso conjuntamente com a nova diretoria da empresa. Além dessa fala aí, Haddad fez um discurso criticando as medidas tomadas nos dias finais do governo Bolsonaro, que zerou impostos em alguns setores da economia que tem um impacto direto de até 15 bilhões de reais para o novo governo. E durante o discurso dele, Haddad fez uma sinalização aí para o mercado financeiro que está bem resistente em aceitá-lo como ministro. Foi aí que Haddad aproveitou a oportunidade e prometeu apresentar uma nova âncora fiscal no primeiro semestre desse ano e disse que vai trabalhar dando ênfase na recuperação das contas públicas. Só para você ter uma dimensão da situação dramática das nossas contas, o orçamento de 2022 elevou de 63 bilhões e 700 milhões de reais para 231 bilhões e meio de reais a previsão para o rombo nas contas públicas do governo neste ano. Isso aconteceu porque o governo anterior gastou mais do que conseguiu arrecadar e para custear essa diferença, o Estado se endividou e os juros desta dívida podem corroer o orçamento nos próximos anos. No discurso de hoje, Haddad também disse que vai combater a inflação e que vai democratizar o acesso ao crédito. Mas o ministro da Fazenda ponderou que não existe uma mágica e nem malabarismo para resolver as contas públicas. Não existe mágica, não tem bala de prata, não tem malabarismo financeiro. O que existe é garantir um Estado fortalecido. Para garantir um Estado fortalecido é previsibilidade econômica, confiança das pessoas, investidores, consumidores, transparência com as contas públicas. Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer, para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais, em saúde, educação, no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Aproveitando este momento, eu vou contar para você como o mercado financeiro reagiu a essas promessas de Fernando Haddad. Eu já adianto para você que o discurso do novo ministro da Fazenda não convenceu e nem empolgou o mercado, pelo menos aí por enquanto. No primeiro pregão do ano, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia com uma forte queda de 3,6% aos 106.376 pontos. E segundo dados preliminares, as ações da Petrobras tombaram mais de 6%. Já no mercado de câmbio, o movimento foi totalmente na contramão. O dólar comercial fechou o dia com uma super alta de 1,51% aos R$ 5,360. Já o euro encerrou o dia com uma alta também de 1,36% aos R$ 5,714. Voltando aos discursos de posse, eu vou contar para você como foi o primeiro pronunciamento de Nízia Trindade, que é a nova ministra da Saúde.
Nízia era a presidente da Fiocruz e a primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde. No discurso, ela prometeu guiar os trabalhos do Ministério com base na ciência e no diálogo com a comunidade científica. Inclusive, ela fez um apelo hoje para que a população complete o esquema vacinal contra a Covid-19 e ela prometeu ainda uma série de revogações em normas do Ministério da Saúde que foram assinadas durante a gestão de Jair Bolsonaro. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência. A nova ministra não detalhou quais normas vão ser revogadas, mas ela indicou que vai rever, por exemplo, normas referentes à prescrição de cloroquina para o tratamento da Covid-19 e também políticas do Ministério da Saúde na parte de saúde mental. Ainda segundo a ministra, as revisões nas normas devem ser feitas em até 15 dias. E Nízia Trindade prometeu ainda retomar o protagonismo do Ministério na coordenação dos trabalhos do SUS, já que na última gestão os estados assumiram um protagonismo maior por causa da ausência do Estado. Nízia Trindade também disse que vai promover um reforço na imunização da população e, para isso, a nova ministra da Saúde disse que deve ser criado um programa de embaixadores da vacinação. E o Programa Nacional de Imunização, que já existe, agora deve ser elevado na estrutura do Ministério a um departamento de imunização. Outro ministro que tomou posse hoje foi o novo ministro da Educação, Camilo Santana. Ele disse que a construção de um plano para garantir que crianças sejam alfabetizadas na idade certa vai ser a absoluta prioridade do Ministério da Educação. Camilo Santana colocou também na lista de prioridades o resgate da credibilidade do Enem, a melhora na qualidade da merenda e a retomada de obras de creches e escolas. Segundo o ministro, já foi determinado um estudo para a retomada das mais de 3.000 obras paradas por falta de verba. Ele prometeu ainda um projeto para reverter a evasão escolar, já que, de acordo com o último censo escolar, 650 mil crianças com até 5 anos de idade abandonaram as escolas nos últimos 3 anos. No discurso de hoje, Camilo Santana disse que recebeu a missão de resgatar a educação, que vinha sendo tratada como um subproduto. Vivemos recentemente tempos muito sombrios, onde o Brasil foi violentamente negligenciado nas suas mais importantes áreas. E a educação, sem dúvida, foi uma das mais atingidas. O que é mais valioso para qualquer nação se desenvolver, que é priorizar a educação do seu povo, foi tratado como subproduto, trazendo prejuízos imensuráveis para milhões de crianças e jovens desse país. Camilo Santana, que já foi governador do Ceará 2 vezes, também disse que pretende fortalecer o ensino superior, que, na visão dele, foi tão maltratado nos últimos anos. E para isso, Camilo Santana defendeu o reforço do orçamento das universidades, que, segundo ele, foram sucateadas no último governo por causa de uma visão equivocada, distorcida e de viés ideológico. A nova equipe de educação também vai avaliar a possível renegociação de dívidas do FIES, que é o financiamento estudantil. E tá pensando que acabou? Tem mais ministros empossados, viu? Hoje o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu o desarmamento, prometeu punir extremistas e disse que o governo vai solucionar definitivamente o caso Marielle Franco. Ele disse que é uma questão de honra para o Estado brasileiro. O ministro mencionou uma conversa que ele teve com a ministra de Igualdade Racial e também irmã de Marielle, a Aniele Franco. É uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e a Polícia Federal assim atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Também discursou hoje, após a posse, o novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Lembro você que o Ministério voltou a ter um civil no comando após militares assumirem o posto nos últimos 2 governos.
E na posse, hoje José Múcio disse que o Brasil tem tradições pacíficas e que as Forças Armadas estão a serviço da paz, da democracia, do respeito às instituições e da cooperação com os países vizinhos. E que a história mostra que as Forças Armadas são instituições de Estado. Como você percebeu, esse foi só um resumão aí das falas de alguns ministros. Essa segunda-feira promete ainda ser muito longa em Brasília, porque outras posses estão previstas e você pode acompanhar todos os detalhes ao longo da programação da CBN ao vivo ou amanhã na edição da manhã do Panorama CBN. Mudando completamente de assunto, vou levar você lá para o Vaticano porque milhares de pessoas fizeram fila hoje para prestar as últimas homenagens ao Papa Emérito Bento XVI. Joseph Aloysius Ratzinger morreu na véspera de Ano Novo, no dia 31 de dezembro, aos 95 anos, no Mosteiro do Vaticano, onde ele vivia desde a renúncia dele em 2013. E as últimas palavras compreensíveis do Papa Emérito foram "Senhor, eu te amo", ditas em italiano. Agora, o corpo do Papa Emérito é velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e as portas foram abertas ao público pouco depois das 9 horas da manhã de hoje, no horário local, e 5 horas da manhã no horário de Brasília. E a estimativa da equipe de segurança é que cerca de 40 mil fiéis passaram diante do corpo de Bento XVI nas primeiras horas. Essa cerimônia vai continuar ao menos até quarta-feira. São mais de 1.000 agentes da polícia italiana que estão garantindo a segurança durante toda essa despedida. E a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente italiano Sergio Mattarella estiveram entre os visitantes de hoje. Para terça e quarta-feira estão previstas 12 horas de velório público e o funeral vai acontecer na quinta-feira na Praça de São Pedro, em frente à Basílica, com uma cerimônia presidida pelo Papa Francisco. O curioso nessa notícia é que esta é a primeira vez na história que um Papa vai enterrar outro Papa. Eu lembro você que Bento XVI é um Papa emérito porque ele renunciou ao posto em 2013 e desde então ele viveu como se tivesse se aposentado do cargo, mas ele continuava desfrutando das honras e do prestígio da função. Na quinta-feira, o Papa emérito Bento XVI vai ser sepultado nas grutas do Vaticano. Aqui no Brasil, acontece até amanhã o velório de Pelé na Vila Belmiro, em Santos. Pelé morreu no dia 29 de dezembro no Hospital Albert Einstein. Ele tinha sido internado um mês antes para a reavaliação do tratamento contra um câncer, mas infelizmente ele não resistiu. O velório do rei foi aberto ao público hoje às 10 horas da manhã e vai ter uma duração de 24 horas, ou seja, até às 10 horas da manhã de terça-feira. Uma curiosidade que mostra a grandiosidade de Pelé é que 1.124 jornalistas de 23 países diferentes estão acompanhando esse velório. E enquanto eu gravo este episódio, mais de 8.000 pessoas passaram pelo local, sendo que o tempo médio de fila para dar adeus ao Pelé é entre 2 e 3 horas. Tudo isso sob um forte calor. As pessoas não podem fazer foto e conseguem ficar apenas a 5 metros do caixão. Mas mesmo assim, vários fãs foram dar o último adeus ao rei Pelé. Na fila, a nossa reportagem conversou com Augusto Cavalcante, de 59 anos. Ele chegou ontem a Santos para acompanhar o rei e ele fez todo esse esforço, e o detalhe é que ele não é nem santista, mas mesmo assim ele fez questão de participar desta despedida. Eu nunca vi o Pelé jogar ao vivo, tá? Mas pelo que a gente vê nas imagens, né? Mais que os dribles, mais que as jogadas que ele fazia, tá? O que ele mais, acho que sabia fazer era transmitir a emoção, tá entendendo? E fazer com que as pessoas sentissem orgulho de ser brasileiros, tá entendendo? Porque isso aí era uma coisa que era mostrada pro mundo, né? Entendeu? Então, mais do que tudo, e ele sempre foi uma pessoa excepcional, né?
Ao longo do dia, além dos fãs do rei, jogadores, ex-atletas e autoridades estiveram no velório, como, por exemplo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Ele disse que vai pedir às federações do mundo todo que batizem um estádio com o nome de Pelé. E ele explicou o motivo. E o que puedo dizer aqui é que vamos a pedir a todas as federações no mundo inteiro que nombram um estádio com o nome de Pelé, porque creio que os jovens no mundo inteiro, as futuras gerações, têm que saber e recordar-se de quem era Pelé e da alegria que Pelé ha dado ao mundo. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, participou também da cerimônia e disse que o rei do futebol era a última lenda viva. Como disse o Obama, né, era a última lenda viva, né? E agora a gente viu, né, o tamanho da lenda e o que ele representa. É o maior símbolo do Brasil, é o maior embaixador do Brasil, né? É importante que isso seja reconhecido. O Fernando Henrique já disse que o Pelé marca o Brasil na modernidade. Eu acho que isso também precisa ser percebido. Claro que a família de Pelé estava presente, mas eles não falaram com a imprensa, o que é super compreensível. Como eu falei, o velório do Rei Pelé vai acontecer até amanhã, terça-feira. Inclusive, o presidente Lula vai até o velório e depois vai ter um cortejo pelas ruas de Santos, no litoral de São Paulo. O corpo de Pelé vai passar até pela casa da mãe dele, que tem 100 anos e que mora em Santos. E depois o sepultamento do atleta vai ser reservado à família. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Altair Cunha. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e também no e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!